talvez esqueci de configurar para outro tamanho de slide, tá? Então, meninas, dando continuidade, então, na nossa aula hoje, né, a gente vai ter agora essa conversa sobre essa parte mais ecológica do plâncton, né, em que a gente vai conhecer um pouco essa questão de como que são formadas as teias tróficas marinhas, né? Claro que isso a gente vai envolver um pouco de outros grupos, mas a gente vai tentar focar mais no fito e no zooplâncton, né? E aí conversar sobre alguns aspectos dessas teias tróficas, porque elas vão formar justamente essa alça microbiana ou alça bacteriana, né? Alguns livros trazem esse termo, e também um pouco sobre a bomba biológica. Então, assim, o plâncton, a gente vai ver que esses três componentes aqui que envolvem toda essa dinâmica trófica do ambiente marinho, né? O plâncton vai estar como, assim, os atores principais, né? Dentro desses processos aqui, tá? Então, a gente vai conversar essencialmente sobre esses tópicos aqui. A gente vai falar um pouco sobre produção primária e secundária, né? Como ocorre a transferência, uma vez que essa matéria ela é produzida por esse organismo, como que essa matéria e energia ela vai fluir, né, e ser transferida entre os componentes da teia trófica. A gente vai falar um pouco sobre as teias tróficas pelágicas e como o plâncton, né, ele atua dentro dessas teias tróficas. Depois um pouco da alça microbiana e bomba biológica, né? Então, na verdade, é uma aula que vai falar do principal papel ecológico, né, desses organismos dentro do ambiente marinho, né? Claro que isso aqui vai envolver outras coisas, por exemplo, a gente vai ver que todo esse processo tem uma interferência grande no próprio ciclo biogeoquímico de diversos elementos, né, que vão, através dessa teia trófica, né, percorrer diversos organismos, diversas camadas, em termos de profundidade também, em questão horizontal também, das massas d'água, tá? Então, primeiro, com o conceito de produção, a gente tem como os dois tipos de produção, né, que são reconhecidas no ambiente aquático, que é a produção primária e a produção secundária. Muito se ouve de produção primária, né? Acredito que é algo que vocês já ouvem há muito tempo, né? Desde a escola a gente aprende o que é produção primária, né? Que é justamente essa biomassa produzida pelos seres autotróficos, né? Sejam eles fotossintetizantes ou quimiosintetizantes, né? E eles vão produzir essa biomassa numa determinada área em um determinado tempo. Em geral, a gente tem essa unidade aqui, né, que é gramas de carbono por metro quadrado ou cúbico, dependendo do estudo, né, em que está avaliando isso, por dia ou por ano, né? Então, essa produtividade primária ela pode ser estimada numa base diária ou numa base anual, são as principais escalas temporais utilizadas, tá? E, em geral, a gente vai estudar a produção primária através do fitoplâncton, né? Porque a gente viu que o fitoplâncton tem quase que 100%, né, da participação em termos de produção primária marinha. A gente tem aí cerca de 98% de todo o carbono produzido em ambiente marinho é através do fitoplâncton. O restante é organismos quimiosintetizantes ou algas, né, macroalgas que estão aderidas a um substrato, né, sobretudo em regiões de praia, né, de costão, áreas rasas, né, dos oceanos. E aí a gente tem também essa produção secundária, que é algo que é pouco falado, assim, em termos mais básicos dentro da biologia, né, da ecologia, mas que a gente começa a trazer, né, dentro do curso de biologia, principalmente dentro da planctologia. Por quê? Porque essa produção secundária ela ainda traz uma energia muito significativa para a teia trófica, né? Porque, em geral, ela vem, né, ela tem um potencial maior de transferência de energia quando a gente considera os organismos herbívoros que estão ali se alimentando desse fitoplâncton, né? Então, se a gente sabe que a maior parte da produção primária vem do fitoplâncton, então a gente entende que
aqueles organismos que se alimentam diretamente do fitoplâncton, eles têm uma importância muito grande na produtividade marinha também, né? Porque eles vão pegar boa parte desse fitoplâncton e vão converter em biomassa, né? Então, essa biomassa produzida por esses organismos heterotróficos, né? E vai produzir uma determinada área ou volume em um determinado tempo, né? Então, também medido nessas unidades, né, grama de carbono por metro cúbico ou quadrado, por dia ou por ano. Então, isso vai ser a produção secundária, tá? Na verdade, a gente observando, né, a teia trófica planctônica, a gente vai ver que vários organismos são produtores secundários, né? E se a gente vê o próprio conceito de produção secundária, a gente também somos produtores, né? Nós somos produtores secundários. Mas como eu falei, aqueles que se alimentam diretamente do fitoplâncton têm uma importância muito grande, justamente pelo fitoplâncton ser esse principal produtor primário, né, em nível oceânico, né? E se considerar no mundo, né, em todos os ecossistemas, eles representam quase metade de toda a produção primária, né? Então, aqui a gente considera como produtores primários, os principais, o fitoplâncton, né? E esses organismos heterotróficos que consomem esse fitoplâncton, em que a gente vai ter principalmente o zooplâncton, seriam os produtores secundários, né? Aqui a gente tem como exemplo um náuplio, né, de copépoda, que se alimenta diretamente do fitoplâncton. Um copépoda adulto pode, se for carnívoro, pode se alimentar desse náuplio de copépoda, ou herbívoro pode se alimentar diretamente do fitoplâncton, e a gente tem o Chaetognatha, que é como se fosse um predador de topo dentro dos organismos do zooplâncton, né? Então, a gente tem aqui um consumidor primário, secundário e terciário, todos eles sendo produtores secundários, tá? A questão da produção secundária dentro da comunidade zooplânctônica é algo que não é muito fácil da gente estimar, né? Então, por exemplo, para o fitoplâncton, para a gente estimar a produtividade primária, né, a gente tem diversas técnicas. Tem técnica do carbono, a gente pode utilizar sensoriamento remoto, né? Então a gente utiliza satélites que fazem uma medição, né, da quantidade de clorofila, né, que tem ali, né, em termos de o quanto que essa clorofila que está ali na superfície reflete a luz, né, que a gente chama de reflectância. Os satélites conseguem, através desses dados, estimar a quantidade, a biomassa do fitoplâncton que está ali, né? E a gente tem outras técnicas também, técnicas de biovolume, né? A gente leva essas algas para o microscópio, mede o biovolume e extrapola isso para a quantidade e volume que você amostrou em campo, né? Isso são apenas algumas técnicas que podem ser utilizadas. Mas, para o zooplâncton, isso é um pouco complicado, porque a gente vai ver mais para frente que, à medida que esse organismo, né, se alimenta desse fitoplâncton, beleza, ele vai produzir a sua biomassa, né? A partir do momento que ele se alimenta, nem tudo que ele assimila, ele aproveita, né? Existem as perdas. As perdas podem ser pela respiração, pela excreção, equidise, né? Então ele vai sofrer uma muda, esse náuplio, consequentemente ele vai perder uma parte, né, do carbono através da equidise. Então tudo isso é difícil, essas perdas é difícil da gente estimar, de forma que a produção secundária já é um pouco mais complicada da gente ter esse dado, né? Muito embora ele seja importante, né? Porque dependendo das condições, a gente pode ter mais perdas em determinadas situações, e isso acarreta numa menor disponibilidade de carbono para, por exemplo, os estoques pesqueiros, né? Então, isso é algo que tem um apelo muito grande, a gente saber estimar essa produção, tanto primária quanto secundária, porque são formas da gente conseguir estimar, a gente conseguir prever, né, a, a abundância dos estoques dos recursos pesqueiros que a gente tem, certo? Então, a gente tem essa questão econômica, né, que tem uma influência importante aí nesses estudos também. Então, aqui basicamente, né, a gente falando de como ocorre esse fluxo de energia e matéria entre os organismos, né? Então, rapidamente colocando uma figura bem básica, né?
que está aí nos livrinhos de oceanografia nosso, né, aqui no caso do Trujillo, a gente tem essa energia, né, que ela então vai ser absorvida, né, vai ser captada pelos organismos autotróficos, convertida, né, uma energia radiante, uma energia luminosa que é convertida em energia química, que vai ser então transferida para os outros organismos, mas uma parte vai ser perdida, né, na forma de calor, né, então até na forma mecânica, né, uma vez que esses organismos eles se locomovem, né, acabam perdendo, e uma parte pequena, uma fração pequena vai estar disponível para o consumo, né, ou pode se tornar indisponível uma vez que esse organismo morre e é soterrado, por exemplo, né, então existem diversos caminhos. Nessas duas imagens a gente tem dois exemplos de dinâmica trófica em que a sequência linear de passagem dessa matéria e energia é o que a gente chama de cadeia trófica, né? E isso é uma coisa que a gente não muito dificilmente a gente observa nos ambientes naturais, né? Em que um organismo produtor ele é o único, né? A única fonte de energia para o consumidor primário, que consequentemente é a única fonte de energia para o secundário e assim sucessivamente, quando na verdade a gente tem teias tróficas bastante complexas, né? A gente tem mais de um produtor no ecossistema, muito mais do que um produtor, né? Vários consumidores secundários, sendo que eles não têm preferência em geral por um único alimento, né? Produtor primário, né? Em geral eles se alimentam de vários, e assim sucessivamente, né? Sendo que o último componente aqui da teia trófica, né, que é o predador de topo, digamos assim, é que está exemplificado por uma sardinha, né, ela tem um impacto aqui na população de diversos organismos aqui de consumidores secundários, né? Então essa teia trófica ainda está muito simplificada, né? Mas o que a gente observa aqui é algo muito mais complexo do que uma cadeia trófica, né? Claro, quando a gente considera esse tipo de passagem aqui, é quando a gente pensa de uma forma isolada e a gente quer fazer estimativas de produção secundária, de perdas, né? Então a gente pode tentar isolar isso aqui para fazer uma análise, digamos assim, né, de uma cadeia trófica em termos de quantificação de biomassa, né, de perda, de produção secundária. Mas isso aqui, em geral, o que é que a gente faz? A gente faz essas medições de forma isolada e depois a gente pode jogar num programa que, então, faz uma modelagem de toda a teia trófica, né? Então, existem programas em que a gente coloca dados ali de diversos organismos ali do plâncton, por exemplo. Então, eu tenho dados de biomassa de uma espécie X de fitoplâncton, outra Y, Z, coloco lá, coloco os principais consumidores primários, coloco os dados de biomassa, de ciclo de vida, né, quanto tempo aquela espécie vive, os predadores dela e etc. E os programas tendem a formar, então, essas teias tróficas bem complexas, né, fazendo, então, um modelo de como essas teias tróficas marinhas, tá? Existe um programa, que eu vou até colocar aqui no chat, se alguém tiver curiosidade, que é esse EcoPath, que ele justamente trabalha utilizando esses tipos de modelos, tá? Então, a gente tem, né, uma teia alimentar simplificada, né, uma teia complexa com vários organismos, né, interagindo. Dessa forma aqui, a gente tem os produtores, que é o fitoplâncton aqui, e, em geral, os consumidores primários aqui vão ser diversos organismos do zooplâncton, né? Então, observem como esses organismos que a gente está estudando na disciplina, eles são importantíssimos, né, para esse start aí que tem nesse processo de passagem da energia sintetizada pelo fitoplâncton, né? Então, a gente tem aqui a herbivoria passando para esses organismos, né? Claro que eu vou ter organismos carnívoros aqui, como, por exemplo, a gente tem aqui os quinidários, né? O plâncton herbívoro, e esse plâncton onívoro aqui, que está relacionado, né, com o aproveitamento desses detritos que vêm de bactérias, que decompõem a matéria orgânica, né, morta,
E também, ao mesmo tempo que esse zooplâncton, ele acaba degradando um tamanho menor, essa matéria orgânica, de forma que ela pode ser, então, aproveitada por organismos menores, que são as bactérias, né, fungos também, que poderiam estar aqui, que necessitam desse material um pouco mais dissolvido, digamos assim, tá? Então, aqui seria uma teatrófica bem simplificada, e essa aqui é uma teatrófica bem mais complexa, mas o que eu quero mostrar aqui nessa imagem é que, além de a gente ter organismos que não apresentam preferência por um determinado recurso, né? Além de que a gente também tem flutuações sazonais no recurso. Então, por exemplo, uma determinada espécie de copépoda, ela pode ter como alimento, durante o verão, uma determinada espécie de atomácea que é mais abundante, está disponível no verão, mas no inverno pode alternar para um outro recurso, né? De repente, no inverno, ela pode alternar para dinoflagelados, por exemplo, né? Então, observem que essas teias tróficas, além de elas terem uma complexidade em termos do número de recursos que está ali, a gente tem a influência sazonal da disponibilidade daquele recurso, a gente pode ter influência também espacial, por exemplo, eu posso ter esses organismos sendo transportados por correntes para regiões onde os recursos são completamente diferentes, certo? Então, tem vários fatores que vão influenciar nessas teias tróficas, de forma que essa fotografia que a gente está vendo dessa teia trófica, ela é algo assim, uma fotografia, né? Algo estático, é algo que está paralisado no tempo, né? Ela não considera a dinâmica temporal, espacial que esses organismos têm, certo? E ainda tem um fator interessante nessa ilustração, que é a questão também das fases do ciclo de vida. Então, aqui o exemplo que tem é as larvas de peixes, mas poderia também ser larvas de copépoda, né? Poderia ser larvas de moluscos, né? Em que a gente observa o quê? Esse organismo, enquanto é planctônico aqui, né, na fase larval, que vai mais ou menos até essa fase aqui, esses dois primeiros, ele se alimenta de fitoplâncton, logo aqui no começo. Depois, à medida que ele vai crescendo, ele começa a explorar outros recursos. Então, depois começa a se alimentar de larvas de outros organismos aqui, né? Tem como exemplo larvas de, acho que é uma larva trocófora aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. Larvas de moluscos. Depois passa a se alimentar de outros recursos maiores, né? Larvas de cirripédio, copépoda, até que ele passa para sai dessa condição planctônica e passa a integrar, né, um papel dentro da teia trófica em que ele consome os organismos que uma vez ele foi predado por ele. Por exemplo, as larvas de peixe são muito consumidas por quetognatos, né, que são organismos do zooplâncton muito abundantes em ambientes marinhos. Elas também são muito consumidas por quitenóforos, quinidários, né? Só que, uma vez que essa mesma larva está adulta, ela pode se alimentar de outros desses mesmos organismos, né, que eram seus predadores, como, por exemplo, aqui o ketognato, certo, gente? Então, observe que esses papéis, eles se alternam também ao longo do ciclo de vida do organismo, tá? Isso torna essas teias tróficas muito complexas, né, e difíceis da gente ter, como é que eu posso dizer, uma ideia da realidade daquilo, né? A gente apenas pode fazer modelos, né, do que provavelmente acontece, né? E aí, além dessa complexidade que a gente viu, né, de papéis que mudam, a gente tem essa questão da eficiência na transferência de energia, certo? E essa eficiência, ela também, ela impacta, ela muda muito de acordo com o ambiente em que essa teia trófica está, né? E com a quantidade de organismos que compõem essa teia trófica, tá? Então, aqui o que a gente vê é que a biomassa
que é produzida pelo fitoplâncton logo no início, ali na produção primária, né, que a gente estima, ela, uma vez consumida pelos herbívoros, ela vai ser perdida numa fração, né, em que, no final das contas, apenas 10%, né, dessa biomassa vai ficar disponível para os carnívoros, porque a maior parte dessa matéria orgânica ela vai sendo perdida pela excreção, respiração, pela equidise, como eu falei anteriormente, né? Então, a eficiência na transferência de energia nessas teias tróficas, em geral, ela é de 10%. Tá? Alguns autores falam que dentro das comunidades planctônicas existe uma certa adaptação, digamos assim, uma diferenciação nesse padrão em que existe um melhor aproveitamento dessa energia e acredita-se que não é tão baixo quanto 10%, mas sim 20%. Né? Então, alguns autores chegam a dizer que para teias tróficas planctônicas, a eficiência de transferência de energia é até 20%. Tá? Então, alguns livros vocês podem encontrar. Mas nos livros gerais de ecologia, a gente vai ter essa informação de 10%, ok? Aqui essa imagem, eu acho ela muito legal, ela também está no livro do Trujillo, de oceanografia, e ela mostra justamente, assim, como essa eficiência de transferência de energia, ela faz com que muito seja perdido, quanto mais níveis na teia trófica a gente tem, né? Então, por exemplo, aqui no início a gente tem 500 mil unidades de energia radiante incidindo sobre a superfície do oceano, e dessas 500 mil unidades, apenas 2% consegue ser absorvido pelo fitoplâncton, 98% é perdido. Isso por quê? Porque, como a gente viu lá na aula de produtividade primária, muito vai ser absorvido por partículas inorgânicas, outra é refletido de volta, outra parte dessa energia é transformada em energia térmica, né, com aquecimento das águas. Então, a gente tem uma perda muito grande. Então, desses 2% que sobra, é que o fitoplâncton vai, então, converter em biomassa. Então, a gente tem aqui 10 mil unidades dessa energia radiante, né? E aí a gente vai tendo essas perdas aqui com apenas 10% de eficiência, de forma que do fito para a formação da biomassa do zoo, a gente tem uma perda de 90%, né? Então, a gente tem uma redução de 10 mil unidades para 1.000 unidades, e assim sucessivamente. Então, nessa teia trófica, né? Então, aqui a gente já passa para o nécton e etc. Nessa teia trófica em que a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 níveis até chegar no homem, né? A gente teve essa perda em que, das 500 mil unidades de energia radiante, apenas uma unidade vai ser convertida em biomassa, né, para nós, quando a gente se alimenta desses organismos aqui, que são esses peixes, no caso aqui acho que é um atum, tá? Isso significa que quanto maior essa teia trófica aqui, mais energia se perde, né? E a eficiência de transferência vai ser cada vez menor, certo? E aí a gente tem essas três situações aqui que considera a eficiência energética em função da quantidade de níveis tróficos, e a gente tem isso ocorrendo em diferentes regiões oceânicas, tá? Então, aqui, por exemplo, no oceano aberto, né, a gente vai ter aqui, ó, isso a gente considera oceano aberto que áreas de bacias oceânicas, né? Então, a gente tem a plataforma continental, a gente tem o talude, e depois a gente tem aquelas áreas de bacia oceânica com profundidades aí de 1.000 metros para cima, né? Então, essas áreas de bacia oceânica, em geral, elas são áreas que têm uma quantidade de nutrientes muito baixa, tá? Estão muito afastadas da costa também. E isso favorece, em geral, o plâncton de menor tamanho. Eu acredito que eu tenha falado em algumas das aulas que quanto mais oligotrófico, quanto mais pobre em nutriente é o ambiente aquático, mais plâncton menor, plâncton do tamanho do pico e nanoplâncton vai estar presente. Por quê?
porque esses organismos, por serem muito pequenos e terem uma maior relação da superfície pelo volume, que foi uma adaptação que a gente viu que o plâncton tem para flutuar, se eles têm uma maior relação da superfície pelo volume do corpo, significa que ele tem uma maior área disponível para absorção de nutrientes que estão no ambiente. Então, eles têm uma eficiência maior de absorver nutrientes, né? De forma que, se esses nutrientes estão disponíveis em pequena quantidade, eles têm uma maior vantagem adaptativa, tá? Ficou claro, meninas, essa questão da pobreza em nutrientes e favorecimento do plâncton de menor tamanho, certo? Sim, Bom, sim, claro. É complexo esse assunto, né? ele Eu, é, eu vejo, eu vejo uma teia trófica assim, nossa, fico com medo. é bem, Mas deu para entender, sim. bacana, porque assim é algo assim que responde muito a essa questão da produtividade nos oceanos, como é que ela acontece, e a gente vai ver que isso tem impacto nas teias tróficas, tem impacto até na própria bomba biológica, que a gente vai ver mais para frente, né? Tudo isso tem influência. A gente falou até um pouco na aula passada sobre mudanças climáticas, né? Porque esses organismos, por serem muito pequenos, então eles tendem a afundar, né? Eles tendem a sedimentar numa velocidade muito baixa. Né? Então, acaba que não é muito favorável para que esse carbono da superfície ele seja estocado. Né? O organismo passa muito tempo ali na coluna d'água e acaba sendo degradado, não vai ser então sedimentado, que é o interesse que a gente tem, né? Que esse carbono seja sedimentado o máximo possível. Né? Então, aqui, ó, no oceano aberto a gente vai ter muito nanoplâncton, né, flagelados heterotróficos, bactérias, né, aqui a gente tem alguns dinoflagelados como exemplo, e também coccolithoforídeos. Depois a gente tem microzooplâncton, tá? Que são organismos, então, que normalmente se alimentam, né, desse nanoplâncton. Então é que a gente vai ter o macrozooplâncton, o mega, né, que aqui a gente tem os ketognatas, e depois a gente vai ter os outros organismos aqui no caso do nécton, né, como lulas, peixes, e aqui os mictofídeos, que são peixes de águas mais profundas. Mas aqui o que eu quero que vocês observem é que pelo fato de eu ter organismos muito pequenos em áreas pobres em nutrientes, eu vou ter que ter mais elos na teia trófica, porque esses organismos muito pequenos, eles não servem de alimento para o macrozooplâncton, por exemplo. O copépoda não se alimenta desses organismos aqui, tá? Então, por isso, a gente vai ter que ter outros organismos aqui no meio para poder fazer esse link, né? Deixando essa teia trófica muito longa, consequentemente pouco eficiente, de forma que esse organismo aqui do final da teia trófica, ele precisa de muito recurso, né, para poder ter uma energia suficiente para se alimentar, né, para poder ter a sua biomassa e também a energia necessária, tá? Nas plataformas continentais, a gente já tem um pouco menos de níveis tróficos aqui, né? Porque a gente vai ter o quê? A influência do continente na entrada de nutrientes. Com isso, essas águas deixam de ser oligotróficas, como no oceano aberto. Então, são águas mais ricas em nutrientes. Consequentemente, os organismos do fitoplâncton são um pouco maiores. A gente já tem aqui o microfitoplâncton, certo? E, consequentemente, isso aqui já vai servir de alimentação direta aqui para esse macrozooplâncton. E também para... Aqui já entra organismos do bentos também, claro, né? E do nécton igualmente, né? A gente tem organismos nectônicos e tem organismos aqui bentônicos, né? Ou demersais, como são chamados, que se alimentam desse nível aqui. Então a gente já tem uma redução um pouco menor. Mas as teias tróficas marinhas mais eficientes são aquelas em regiões de ressurgências, tá? Seja essas ressurgências, as ressurgências costeiras, ressurgências em decorrência da presença de ilhas, ressurgências por conta de áreas de frentes marinhas, né, que é quando a gente tem um encontro de correntes de características diferentes, pode causar ressurgências também.
Mas o contexto é o seguinte: as ressurgências elas trazem uma quantidade de nutrientes muito importante, muito maior do que as presentes em áreas continentais, né, e que só depende da drenagem, né, do continente para trazer esses nutrientes, tá? Então, pela presença de muitos nutrientes, em geral, a gente vai ter uma predominância do fitoplâncton maior, principalmente as diatomáceas. E aqui, como exemplo, colocaram as diatomáceas que formam colônias, como a gente tem como exemplo aqui, né, as quetóceros, na nossa costa aqui tem as Asтерionelopes, né? E essas diatomáceas, elas têm uma biomassa muito grande, né? São algas que têm um tamanho importante, né, e compatível para a alimentação de organismos bem grandes, como o crio, né, crustáceos do micronecton, né, que a gente chama, e peixes que são planctívoros, como as anchovas, né, as sardinhas, a gente também tem anchovas, sardinha, tainha, né, claro, isso vai depender também da fase do ciclo de vida, né? Como a gente viu anteriormente, alguns peixes, durante a fase mais jovem, são herbívoros também, tá? Se esses organismos se alimentam diretamente aqui desses produtores primários, então não há muita perda, né? E essa teia trófica acaba ficando muito eficiente, de forma que esses organismos aqui, que se alimentam diretamente dos produtores primários, eles têm um conteúdo energético muito maior do que esses outros aqui, que já passaram, por exemplo, aqui os ketognatas, né, nessa teia trófica, e aqui esses pequenos peixes nessa outra teia trófica, né, que já passaram, já teve perdas aqui. Então, aqui a gente só teve uma perda, né, de 90% dentro dessa produção primária aqui, de forma que essa energia ela é tão grande que consegue sustentar esses grandes, né, predadores de topo aqui. Como exemplo, temos essas grandes baleias, né? Então, muitas vezes, assim, quando a gente não, né, ainda está tendo esse primeiro contato com essas teias tróficas marinhas, né, a gente não entende muito como é que esses organismos tão grandes como essas baleias, elas se alimentam de plâncton, né, ou até o tubarão-baleia, né, que é outro organismo super, né, uma dimensão gigantesca e que depende de um organismo tão pequeno, né, e a resposta é justamente pelo alto grau, né, de energia que esses organismos aqui, no exemplo, o crio e a anchova, conseguem sintetizar, né, na sua biomassa, em decorrência de uma cadeia trófica bem curta, tá? Então, o que a gente observa é que a teia trófica planctônica, ela vai mudar de acordo com a disponibilidade de nutrientes, e isso vai, consequentemente, influenciar na eficiência dessa teia trófica, né? Quanto mais nutrientes eu tenho, né, mais eficiente vai ser essa teia trófica, certo? Às vezes, em oceano aberto, eu posso ter, eventualmente, muitos organismos, eu tenho uma densidade muito grande de organismos do nano e do picoplâncton, por exemplo. Mas, infelizmente, isso não significa que aquela área vai sustentar, né, organismos de grande porte, vai sustentar teias tróficas altamente eficientes, ok? Bom, agora a gente vai falar de um outro aspecto dessas teias tróficas planctônicas, que é a alça microbiana, tá? Esse conceito de alça microbiana, ele surgiu um pouco depois de se estabelecerem, né, de se conhecer como eram essas teias tróficas marinhas. Por quê? Se tinha muito essa ideia dessas perdas, né? Então existiam 90% a cada nível trófico de perda dessa matéria orgânica e que aquilo era perdido. E depois de um tempo, com um maior foco no estudo dos organismos menores do plâncton, como o bacterioplâncton, por exemplo, então pôde-se entender que, na verdade, aquilo que se achava que era perdido conseguia ser regenerado, né? De alguma forma, aquela matéria orgânica particulada, né, que acabava ficando indisponível, poderia ser trabalhada por esses organismos menores e disponibilizada novamente para o fitoplâncton. E dessa forma haveria uma produção secundária baseado nessa regeneração desses nutrientes. Por isso, essa produção a gente chama de produção regenerada,
tá? Aqui, ó, a gente tem uma imagem que mostra de uma forma bem simplificada o que seria essa alça microbiana ou alça bacteriana. Eu prefiro o termo alça microbiana porque existem outros micro-organismos envolvidos, né, nesse processo, não só as bactérias, e além dos fungos também, né, que estão fungos aquáticos, né, como a gente tem as quitrídeas, por exemplo, são fungos bem importantes na decomposição de matéria orgânica, tá? Então a gente viu que na cadeia trófica, né, a gente tem esse processo de transferência de energia, né, mas a gente tem as perdas na forma de carbono orgânico dissolvido, principalmente. Esse carbono orgânico dissolvido, ele vai ser liberado através da excreção, principalmente, né? Então a gente tem diversos tipos de substâncias que são excretadas por todos esses organismos aqui, mas a gente também tem o carbono orgânico particulado, né, que é na forma de alguma parte, sei lá, uma cerdazinha do organismo que se solta, né, uma equidise, as pelotas fecais, né, todo esse material acaba virando um carbono orgânico particulado, que a gente também vai falar mais para frente, tá? Então, o que é que acontece? Esse carbono orgânico dissolvido, liberado através dos produtos de excreção, ele pode ser aproveitado, então, pelas bactérias, tá? As bactérias, então, vão sintetizar, né? Elas vão crescer, tendo como substrato, como base para o seu crescimento, esse carbono orgânico dissolvido, e, consequentemente, essas bactérias, né, estão aproveitando essa parte que achavas que perdia, na verdade, elas vão ser aproveitadas pela bactéria, e esses pequenos micro-organismos que consomem as bactérias vão então fazer o link entre essa matéria orgânica que estava perdida, né, e vai voltar para a teia trófica através do consumo, né, desses herbívoros aqui por esses protozoários, que na verdade aqui está, eu acho até meio que errado, deveria ser onívoros, né, porque aqui a gente tem organismos que não são autotróficos, né, são esses protozoários aqui no caso, tá? Bom, isso aqui é o que a gente chama de alça microbiana, por isso que tem esse nome alça, né? Porque é como se fosse não tem esse sentido linear. A gente tem esse sentido e tem esse outro sentido aqui, que é na forma de uma alça, tá? E aí a teia trófica mais moderna, né, vai considerar justamente a presença dessa alça aqui, em que esse produto de matéria orgânica dissolvida, que no caso não vem só de fitoplâncton, claro que vai vir também desses outros organismos, certo? Vai ser aproveitada, né, por esses organismos, que são essas bactérias heterotróficas, tá? Além disso, parte do que é decomposto por essas bactérias pode tornar-se disponível para esse fitoplâncton menor, o nanofitoplâncton, porque o que é que acontece? Uma boa parte dessa matéria orgânica é nitrogênio na forma de amônia, por exemplo, tá? E muitas vezes essa amônia, para alguns organismos do fitoplâncton, ela não é muito bem absorvida, não é a forma melhor absorvida, né, para poder servir como nutriente esse nitrogênio. A forma mais aceitável é na forma de nitrato, né? E essas bactérias, elas fazem os processos de nitrificação e convertem essa amônia em nitrito e nitrato, que são formas de nitrogênio melhor assimiláveis para esse fitoplâncton, tá? Então, além dessas bactérias crescerem baseadas nessa matéria orgânica dissolvida, elas também vão fazer esse trabalho de converter elementos que não estão muito disponíveis como nutrientes em elementos disponíveis. A exemplo, como eu falei, do nitrito e nitrato. Tá? Então, elas têm esse papel muito importante aqui na produção regenerada do ambiente marinho, tá bom? E agora a gente vai falar de outro aspecto das teias tróficas marinhas, que é a bomba biológica, ok? Então, como vocês veem, dentro das teias tróficas a gente tem o plâncton como elementos muito importantes ali em todo esse processo mais inicial, né, mais basal da produção e da primária e secundária, tá? Então, essa bomba biológica,
seria esse processo em que a gente tem a fixação do CO2 pela fotossíntese, e esse CO2 vai então ser transferido para camadas mais profundas, onde vai ser sequestrado de maneira permanente ou temporária. Então, esse carbono ele pode ficar indisponível por um tempo muito grande, né? Considerado então uma forma permanente, mas isso é quando ele entra para o ciclo mais geológico, né? Quando ele entra no ciclo de formação de rochas, por exemplo, na forma de carbonato, né? Por exemplo. Então, ele se torna sequestrado de uma maneira permanente. E na forma temporária, esse carbono ele fica por um tempo muito variável, que vai depender muito mais da profundidade, né? Mas isso pode ser em escala de dias até milhares de anos, né? A gente vai ver mais para frente como isso varia. E esse processo ele vai envolver o fitoplâncton, os seus consumidores e as bactérias que os decompõem. Então, todo esse processo de transferência desse carbono sintetizado na superfície para diferentes profundidades do oceano vai envolver diversos organismos, sobretudo planctônicos. Quase a totalidade dos organismos envolvidos são planctônicos, existem alguns organismos do nécton também, sendo muito importante, né, no ciclo global do carbono e, consequentemente, até na questão das mudanças climáticas, né, da redução desse carbono atmosférico, né? Então, se a gente afeta a produção primária, que é o início dessa fixação desse carbono e transporte para as áreas profundas, se a gente causa impactos negativos, consequentemente, a gente vai estar piorando a situação da disponibilidade de carbono atmosférico, né? Porque quanto mais produção primária a gente tem, maior probabilidade a gente vai ter do sequestro desse carbono, tá? Essa imagem aqui, ela mostra alguns gráficos que ele diz justamente o quanto que a concentração de vários elementos nutrientes aumenta com a profundidade, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o carbono, né? O carbono dissolvido, aqui o carbono total, aqui a gente tem a sílica, nitrogênio e fósforo. Todos eles, a partir de 1.000 metros, mais ou menos, eles têm um aumento muito grande na sua concentração, tá? Isso significa que duas coisas, né? Primeiro, que isso é ruim para a produção, porque esses nutrientes, uma vez não estando numa área tão profunda, não vão estar disponíveis para o fitoplâncton, né? Mas também isso significa que boa parte dessa matéria orgânica sintetizada na superfície está sendo transportada para essas áreas mais profundas, né? De alguma forma está havendo esse fluxo de matéria da superfície para o fundo, né? Que os organismos que vão ali sedimentando estão sendo responsáveis por transportar essa matéria, tá? Aqui é uma simplificação de uma bomba biológica. Então, o que seria uma bomba biológica? Seria justamente esse processo que esse carbono fixado na superfície, né, aqui considera também a fixação de nitrogênio, né, que também é transportado para o fundo, né, ele vai ser fixado ali na superfície e existem vários caminhos, né? O primeiro deles é pela teia trófica, em que a gente vai ter a herbivoria, certo? Então, aqui a gente tem um dinoflagelado e um copépoda. Uma vez que a herbivoria, parte desse carbono pode voltar, né, ele vai sequestrar esse carbono de uma forma muito rápida, e parte já vai se tornar-se disponível de novo através de respiração e excreção, né? E parte pode ser transportada de diversas formas, através das pelotas fecais, tá? Pode ser também através da migração desses organismos, migração vertical. Então, o organismo que consumiu carbono aqui na superfície vai transportar esse carbono para áreas mais profundas através do seu próprio corpo, né, da própria biomassa que ele produziu. Ele vai tornar esse carbono disponível nessa região mais profunda. De repente, tem um predador que vive nessa área aqui e que vai consumir esse carbono nessa região mais profunda do oceano, tá? Uma vez que esse fitoplâncton sintetizou esse carbono, não sofreu herbivoria, pode acontecer a formação de agregados, que a gente chama de neve marinha, em geral.
Então, a gente tem diversas substâncias que, em geral, tendem a formar agregados de matéria orgânica, e esses agregados, por ficarem mais pesados, tendem a ir a regiões mais profundas. Então, aqui chega, por exemplo, a regiões abaixo da zona eufótica, tá? E aí, nessa região mais profunda, essas partículas orgânicas, né, tendem a afundar, tá? Então, seria um afundamento passivo, né, desse carbono orgânico particulado, ou carbono inorgânico particulado também, tá? E nessa região profunda, ele vai estar passivo da decomposição por bactérias. Então, aqui a gente entra na questão da alça microbiana, né? Ou também podem ser consumidos por zooplâncton que vive nessas regiões profundas, porque a gente viu que o zooplâncton ele se distribui, né, das regiões mais rasas até as mais profundas. E esses que vivem em áreas escuras, eles dependem justamente dessa produção lá da superfície para se alimentar, tá? Então, eles vão consumir, vão reempacotar esse material orgânico aqui e, novamente, pode respirar e excretar esse carbono, né? Ou, novamente, pode também liberar essas pelotas fecais. No final, uma parte é que chega no assoalho oceânico, tá? E aí, uma vez chegando aqui, ele pode ser soterrado e aí entrar para o ciclo geológico, né? Como eu falei lá no início, tá? Então, são vários processos aqui que observamos nessa bomba biológica, né? E aqui a gente, só um exemplo, né, dos copépodas, o quanto que eles têm essa influência, né, na liberação desse carbono orgânico dissolvido ou na forma de CO2 também. Então, aqui seria a liberação desse carbono dessa forma, né? E o estoque desse carbono vai ocorrer através do crescimento e da reprodução, em que eles vão formar o carbono orgânico particulado, tá? A liberação de pelotas fecais também é considerada uma forma de carbono orgânico dissolvido, quando ela então vai ser decomposta, tá? Quando essas pelotas são liberadas inteiras, a gente chama de carbono orgânico particulado, certo? Então, são diversas formas que um único organismo ele vai estar ou estocando, né, sequestrando esse carbono, ou liberando para o ambiente. Agora a gente vai falar alguns aspectos importantes dentro da bomba biológica. E aí a gente tem primeiro essa questão da fotossíntese e entrada de nutrientes. Então, o que é que acontece? Como eu falei anteriormente, a bomba biológica ela vai ser alterada pela, obviamente, quantidade de produção primária que a gente tem, né? Se a bomba biológica ela é iniciada através do processo de fixação de carbono, significa que nas áreas que eu tenho maior produtividade, eu vou ter uma bomba biológica mais eficiente, atuando mais no transporte desse carbono para regiões mais profundas, tá? Então, esses níveis de produção primária que a gente tem aqui, ó, em escala global, né, com a produção primária maior nas áreas costeiras, áreas de ressurgência, né, associadas às costas oeste dos continentes, tá? São áreas em que essa bomba biológica elas vão ter uma atuação maior, tá? Além de que a gente tem as variações temporais também, né? A gente viu na aula de produção que tem determinadas épocas do ano em que a produção primária é mais elevada e, consequentemente, a gente vai ter maior fixação desse carbono. E a gente tem áreas que têm limitação por nutrientes, como a gente tem aqui no Oceano Austral, nessa região aqui próximo da Antártida, né? A gente vai ter uma região em que, embora a gente tenha uma quantidade grande de nutrientes, a gente tem uma limitação de ferro, e essa limitação causa uma deficiência, né, na produção primária, certo? Porque o ferro é um micronutriente limitante, né? Então, algumas regiões existem essas limitações que causam esse impacto na produção também. Outro aspecto da bomba biológica que a gente viu é esse fator que é a floculação e afundamento. Então, isso vai variar bastante. Então, em geral, áreas em que a teia trófica ela tem bastante organismos gelatinosos do zooplâncton, exemplo, salpa, a gente tem ketognathos, a gente tem apendiculários,
a gente tem os quinidários, são organismos que têm uma estrutura corpórea, né, que formam muito muco. A gente tem também os pterópodos, né, que formam algumas redes, eles têm estruturas alimentares, né, que tem bastante muco, como tem nesse exemplo aqui, esse foraminífera, ele tem essas teias aqui nessas redes, que serve para capturar seu alimento, né, aqui no exemplo ele pegou um copépoda, mas também pode causar como é que eu posso dizer? Pegar muitas partículas. E quanto mais eu tenho esses organismos que têm esse muco, é mais fácil haver esse fenômeno que é a floculação, né? Porque esse muco ele tende a agregar muita partícula, né? Seja inorgânica quanto orgânica, e isso favorece o afundamento dessas partículas. Então, isso faz com que essa bomba biológica seja mais eficiente também, tá? Esse tipo de floculação a gente chama em geral de neve marinha. Então, essa neve marinha vai ser composta por várias coisas, equidise, né? As salpas, por exemplo, constroem aquelas casas feitas de muco, né? E daqui a pouco elas trocam por outra, e abandonam, então aquilo ali vai servir para estar capturando mais partículas. E claro, quanto mais partículas aquilo ali, aquele agregado vai ficar mais pesado e vai afundar mais rapidamente, tá? Então, isso vai formar agregações, né, de fitoplâncton, por exemplo. Alguns organismos, eles secretam substâncias que são chamadas de exopolímeros, né? Então, são substâncias, são polímeros, né, como o nome fala, que também têm essa propriedade de estar agregando partículas, né? E logo após a gente vai ter o afundamento dessas partículas, tá? Durante o afundamento, essas partículas, essa neve marinha ainda vai estar susceptível à decomposição. Então, vai ser atacada por organismos onívoros, né, como copépodas vão atacar aquilo ali, organismos filtradores, bactérias, vão começar a decompor e a fragmentar, muitas vezes, essas partículas, tá? Esses agregados. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um grande agregado que pode ser fragmentado ou pode ser reempacotado novamente, né, formar um agregado maior. E isso tudo afeta justamente esse assentamento dessas partículas até o substrato, tá? As bactérias vão ser importantes também por causar hidrólise, né, causar quebra desses compostos orgânicos através de enzimas, né, que causam essa hidrólise. E com isso vão disponibilizar, né, esses elementos dissolvidos de novo aqui para os organismos que podem absorver, né, esse nutriente, tá? E por último, a gente tem a sedimentação e o soterramento, que a gente viu lá na imagem. Então, uma vez que a fração ínfima daquele carbono chega no fundo oceânico, né, ele vai sofrer esse soterramento. Então, a gente tem uma estimativa de apenas 0,5% do que é fixado na superfície, desse carbono fixado pela produção primária, né? A gente tem apenas essa ínfima quantidade aí que acaba se acumulando, né, nos sedimentos. O restante passa por todo aquele processo de decomposição, ingestão, né? E vai sendo perdido, tá? Sendo que desses 0,5%, 94% aqui vai acontecer desse soterramento nas plataformas continentais e talude. Claro, isso porque são áreas mais rasas, né, gente? Demora menos tempo para atingir esse substrato. Em áreas de bacia oceânica, né, são anos ali, né, para poder aquela partícula alcançar o fundo. Ou seja, ela passa muito mais tempo disponível para o ataque dos organismos que são decompositores, tá? Nessa figura aqui, ela mostra que existe uma diferença na questão da propriedade dessa neve marinha aqui, desses agregados, em função da comunidade do zooplâncton, né? Então, essas comunidades aqui, ó, que eu tenho mais heteroflagelados, tá? Tenho fitoflagelados também, tenho mais copépodas, né? Alguns organismos ciliados aqui. Em geral, eles vão formar partículas mais densas que afundam mais rápido, né? Aqui a gente tem uma quantidade maior de partículas, digamos assim, produzem mais, mas elas vão ficar mais tempo, né, disponíveis
E observem como essas partículas elas têm uma maior área de ataque, né? Elas são mais fragmentadas, digamos assim. Isso faz com que a gente tenha uma probabilidade menor que isso aqui seja soterrado, ou seja, esse carbono seja sequestrado. Então, mais uma vez, a gente vê que dependendo também da comunidade planctônica que está presente ali, eu tenho mais chance de ter carbono sequestrado do que em outros tipos de comunidade, aqui dominado, no caso, por diatomáceas, né, em cadeias, né, e grandes diatomáceas também, né, poucos copépodas e ciliados, certo? E aqui uma visão geral, gente, do como acontece, né, essa bomba biológica, tá? Então a gente tem esse carbono orgânico particulado, né, formando essa neve marinha, esses agregados, né? Muito vem de participação do nécton e do próprio zooplâncton através de pelotas fecais, tá? E esse carbono orgânico particulado, ele tende a chegar numa quantidade muito pequena aqui no sedimento, certo? Então, aqui, quando a gente considera a bomba biológica nesse aspecto aqui, a gente está vendo um processo em que existe uma função da gravidade, né? A função do afundamento no transporte do carbono, certo? Mas a gente não tem só a questão da gravidade, como a gente vê aqui, né? Funcionando para que ocorra a bomba biológica, gente. A gente tem a bomba biológica que age em função da gravidade, mas a gente tem essas outras aqui que envolve a injeção de partículas. Okay? Essa injeção de partículas significa que a gente vai ter mecanismos ativos, que podem ser físicos ou biológicos, que vai transportar esse carbono orgânico e esse CO2 para as áreas mais profundas, tá? Então, enquanto a bomba biológica baseada na gravidade, ela apenas vai de maneira passiva, né, em função da gravidade havendo a sedimentação, a gente tem alguns processos, como, por exemplo, processos de mistura oceânica, né, como a gente tem processos de insurgência, processos de vórtices, alguns processos físicos, né, eu não vou dar detalhes aqui, mas são processos físicos oceânicos que acabam levando aquele carbono orgânico para áreas mais profundas. E a gente tem processos de migração dos organismos também, tá? Então, aqui seria processos de injeção de partículas. Observem que quanto mais profundo, mais tempo esse carbono passa até que se torne disponível de novo para a atmosfera. Então, por exemplo, nesses processos de injeção de partícula em geral, esse carbono orgânico ele atinge profundidades maiores, como vocês estão vendo aqui, né? Então, eles são mais importantes para que essa bomba biológica sequestre esse carbono por mais tempo. Porque uma vez que esse carbono atinge uma profundidade maior do que 1.000 metros, ele demora cerca de 1.000 anos até que ele retorne à superfície. Enquanto que esse carbono, uma vez que está em águas muito superficiais aqui, como entre 100 e 300 metros, a gente tem um tempo de residência de apenas 10 anos, tá? Então, assim como a própria teia trófica, esse processo de bomba biológica ele é muito complexo, ele vai variar de acordo com o tipo, né, de injeção daquela partícula, o tipo de transporte daquele carbono, o tipo de comunidade que está ali, a quantidade de produção primária, né? Então não é algo tão simples quanto a gente normalmente vê, né, quando a gente fala em bomba biológica. São várias coisas que atuam conjuntamente e vai fazer com que haja uma grande variação, tá? Eu acho que eu tenho só mais 2 slides, gente. Estou quase acabando, porque eu sei que esse conteúdo ele é um pouco. Tem muita informação, né? Acaba ficando um pouco complexo, tá? Então, aqui é mostrando mais uma vez esses tipos de mecanismos da bomba biológica. Aqui a gente tem a gravitacional, tá? Então, ela vai considerar apenas essa questão, né, da gravidade até áreas mais profundas, tá? A gente tem esses processos físicos, que são esses dois aqui. Esse primeiro, ele considera a formação de vórtices, tá?
Esses vórtices causam o que a gente chama de subducção, ou seja, são massas d'água, né? Esses vórtices, eles em geral são águas, né, que causam giros superficiais, mas eles podem causar ou a ressurgência ou a insurgência. Nesse caso aqui, quando ela causa essa insurgência ou subducção, essa matéria acaba sendo transportada, né, para águas mais profundas, tá? Aqui a gente tem a de camada de mistura, né, que são processos de mistura que ocorrem principalmente nessa região entre a picnoclina e a superfície, né? Esses processos de mistura tendem a fazer com que essa matéria orgânica também seja transportada, tá? E a gente tem essas outras duas aqui que são mecanismos biológicos. Primeiro, a gente tem dos organismos que são migrantes, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho peixes que migram dessa zona mesopelágica para as áreas mais profundas. Além de peixes, claro, a gente tem diversos outros organismos que realizam essas migrações verticais, né? E a gente tem outro mecanismo biológico, que são essas migrações sazonais, né? Muitas vezes relacionadas com a diapausa dos copépodas, né? Que foi uma coisa que a gente falou também, e por isso tem esse nome, né? Que é uma bomba relacionada à absorção de lipídios. Por quê? Porque ela vai ocorrer de forma sazonal, em que na primavera, que é normalmente quando esses organismos eles se reproduzem, né? E se acumulam na superfície, eles vão absorver uma quantidade grande não só de carbono, mas também de ácidos graxos, né? E dessa forma eles conseguem transportar esses elementos também para áreas mais profundas, tá? Então são esses modos aqui que a gente tem de bomba biológica, né? Em função de diversos mecanismos, tá? E para finalizar, esse gráfico aqui ele é muito interessante porque ele mostra assim que embora se considere muito essa questão da bomba biológica baseada na gravidade, que é essa aqui dessa em azul, a gente tem as outras formas de bomba biológica por injeção de partículas sendo muito importantes em algumas épocas do ano, né, sazonalmente, e considerando outros aspectos também, como a questão da profundidade, né? Então, aqui, ó, nessa figura aqui, nesse gráfico da letra a gente vai ter aqui, ó, essas bombas biológicas, né, que consideram processos físicos de larga escala, sendo importantes em quase todas as épocas do ano. Nas camadas de mistura, elas vão ser bastante importantes na época mais relacionada entre primavera e verão, principalmente porque são épocas em que a gente tem estratificação, aliás, uma certa desestratificação, né, dessa coluna d'água e acaba misturando essas águas. Então, algumas vão ser mais importantes em determinadas épocas do ano, né? Aqui a gente tem essa da gravidade sendo mais importante na primavera e verão, justamente porque é a época de maior produtividade. Então, é quando a gente tem mais a produção do fitoplâncton e aquela matéria orgânica, por gravidade, tende a ser acumulada no fundo, tá? E a gente tem as outras, né, dos mesopelágicos aqui, e aqui a da migração dos copépodas, né, que eles vão para águas mais profundas justamente após o primavera e verão, né, que é quando eles se alimentam. Então, essa injeção de partículas vai ser mais importante a partir do outono, que é quando eles migram para essas grandes profundidades, né, e ficam em diapausa nessa região. Então, aqui a gente observa que essa bomba biológica, ela tem uma variação, né, assim como a gente viu na teatrófica, a bomba biológica também, ela não é uma coisa estática, ela vai variar sazonalmente em importância, né? E considerando a profundidade, a gente tem uma variação também em quanto tempo esse carbono consegue ficar sequestrado, tá? Em função do tipo de bomba biológica. Então, por exemplo, a que considera a gravidade, ela tem um tempo, né, de sequestro desse carbono menor do que as demais, né? Um tempo aqui menos de 400 anos que esse carbono fica sequestrado. Isso por quê? Porque é algo muito passivo, gente. Então, aquela matéria orgânica fica muito susceptível, né, aos organismos decompositores, tá? Enquanto as outras, né, a gente tem aqui um tempo de residência bem maior, e a gente pode destacar aqui
justamente os processos biológicos, né, como a migração dos organismos mesopelágicos e também a dos que entram em diapausa, né, que são as migrações que têm essa formação de lipídios, são aqueles que têm um papel muito importante no tempo de residência, porque como é uma migração muito ativa, né, são organismos que estão levando aquele carbono na forma da biomassa do seu corpo, isso faz com que esse transporte seja bem eficiente, como está mostrando aqui nessa figura. Né? Então, esse organismo aqui, ó, na primavera vem aqui e se alimenta, né? Outono e inverno eles vão para essas águas mais profundas de uma maneira ativa, né? Fazendo esse sequestramento, né? do carbono orgânico particulado, tá? Então, a gente vê essas diferenças, né? A taxa de exportação também, a gente observa que ela é semelhante à de injeção de partícula, né? Fazendo um somatório com da gravidade, né? Então, esses outros aspectos, eles não podem ser desconsiderados e são bastante importantes também para o conhecimento da bomba biológica, tá? E aí a gente lembra, na aula passada, que eu falei também da questão das mudanças climáticas, gente. As mudanças climáticas, elas tendem a afetar muito a dinâmica não só da teia trófica, mas também o resultado que é esse sequestro de carbono, né, na questão dessa bomba biológica, né? Então a gente vai observar com certeza uma alteração muito significativa na quantidade de carbono que acaba sendo estocado. Né? E é muito importante a gente conhecer a ecologia, a biologia desses organismos que têm esse potencial maior de sequestrar esse carbono aqui, para a gente entender se eles estão sendo impactados, né, por essa mudança climática e, consequentemente, eles vão diminuir esse importante papel que eles têm aí, né, do sequestro de carbono, certo? Ok, gente? Bom, então sobre essa questão, era isso que eu tinha para falar para vocês duas hoje, né? Sobre, sei que é um conteúdo bem denso, né? Na verdade, tem até bastante coisa, né? Mais do que isso, mas para nossa disciplina, para a gente entender a importância do fito e do zooplâncton em termos ecológicos, né? No ambiente marinho, o que a gente tem de mais importante são esses aspectos, né? Que a gente falou hoje, né? Das teias tróficas, a alça microbiana e da bomba biológica, né? Então um papel importante que a gente tem deles, né, e que a gente tem que ter esse esforço, né, de compreender, porque de fato é bem complexo, né, a gente ter todos esses compartimentos bem mensurados, né, e fazer um modelo para saber o que é que vai acontecer para o futuro não é tão simples, tá? Meninas, alguma pergunta, algum comentário com relação a esse conteúdo de hoje ou até outro conteúdo passado, né? Já que a aula passada nossa foi assíncrona, né? Eu deixei disponível a aula gravada para vocês e se vocês tiverem alguma dúvida também, vocês podem aproveitar agora também para sanar. Por mim tá tudo certo. Eu ainda não olhei a última aula, vou olhar depois. Mas esse assunto é bem complexo, né? A gente tem que parar e fracionar ele para ir entendendo. Talvez eu reveja essa aula, porque é um assunto que é super importante, né? Até para estudos prévios, assim, né? Que nem tu comentou. Sim. Mas por mim tá tudo certo. Tá bom, Kalina. Então tá, eu vou, além de disponibilizar o slide, né, e vai ficar a aula gravada para vocês, eu vou colocar um vídeo para vocês na aula de hoje, para quem quiser assistir, mas eu recomendo que vocês deem uma olhada. Eu não sei se vocês já ouviram falar do paradoxo do plâncton, né? Então é um vídeo bem legal, bem didático também, assim, bem acessível, e curto também, ele tem acho que menos de 4 minutos. E ele fala assim desse paradoxo de porque no plâncton a gente não tem muito essa questão de uma espécie dominante ali, ou pelo menos uma espécie que seja sempre dominante, né? A gente tem muitas flutuações, a gente tem uma dinâmica muito intensa ali e a gente não tem essa. É diferente do Benthos, né? Por exemplo, acho que foi no trabalho do Gustavo, né, que ele falou que não teve diferença significativa, né, a análise canônica que foi feita no estudo, não teve efeito significativo dos fatores abióticos na comunidade. Isso é muito clássico, assim, é difícil para o zooplâncton a gente identificar efeitos ambientais, né,
principalmente quando esses efeitos são muito variáveis também, porque essa comunidade ela é muito dinâmica. É diferente de quando a gente estuda bentos, né, que são organismos em geral, se não são sésseis, são sedentários, então eles estão sempre no mesmo lugar ali, em geral eles respondem muito mais às condições do ambiente, né, enquanto que o plâncton não, o plâncton ele está ali, mas daqui a pouco não está mais, né, então daqui a pouco há outros organismos que estão, então é uma comunidade altamente variável, né. Então, é importante, né, a gente observar que tem essa diferença e por isso que tem essa questão do paradoxo, né? Por que esses organismos eles têm essa comunidade organizada de uma forma tão diferente? E aí o vídeo ele é bem legal, ele fala isso e fala algumas hipóteses para isso. Eu aconselho que vocês deem uma lida e tem a ver com a ecologia do plâncton também, tá? Então vou colocar para vocês darem uma olhadinha depois também no vídeo, tá bom? E é isso, meninas. Obrigada pela presença de vocês aqui, tá? Qualquer dúvida, é só me escrever que eu estou à disposição, tá? Um abraço e até semana que vem, então. E aí, outra coisa, eu vou colocar o conteúdo, né, da avaliação, que vai ser semana que vem, né, que nem eu fiz na outra vez. Vou deixar certinho lá o conteúdo para vocês se orientarem também. Qualquer dúvida, podem perguntar, tá? Um abração para vocês. Tchau, tchau. Tá bom, obrigada.